Boa noite a todas e todos, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao canal do Ágora Espírita. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, já que esse vídeo fica salvo lá no nosso YouTube. Então vai lá, dá o joinha, curte, compartilha, né, para que mais pessoas possam ter acesso e nós possamos aí nos render aos algoritmos capitalistas do YouTube, né? Então, a gente precisa ser visto, então compartilha aí, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós estamos tendo o prazer, a satisfação, a alegria. Eu estava dizendo para ela aqui em off, preciso dizer aqui para todo mundo, da minha admiração pelo trabalho que ela faz, um trabalho muito bacana, de divulgação do espiritismo progressista, com muita coragem, em tempos tão difíceis. Às vezes eu ficava olhando lá os comentários que as pessoas faziam, e isso é algo, né, que a gente precisa tornar público. Né? Mulheres de fibra, de garra, que encaram a realidade social do nosso país, uma realidade dura, né, e estão ali, como dizem os gaúchos, na peleja. Então, seja muito bem-vinda a esse canal, minha querida amiga. É um prazer grande, tu sabe disso, te receber. Né? O Ágora, eu costumo dizer que quando o Márcio, que essa ideia do nome não foi minha, foi de um companheiro nosso que é professor da cidade aqui do sertão pernambucano, né, de Flores, quando nós estávamos criando, ele disse, por que a gente não chama de Ágora? Aí aquilo caiu para mim feito uma luva, porque Ágora é o lugar onde a gente debate, onde a gente discute, com a liberdade de não concordar um com o outro, mas com todo o respeito de entender que a gente pode discordar da ideia sem discordar do sujeito. Essa é a nossa ideia. Então, boa noite, minha querida amiga Suzana Leão. Seja muito bem-vinda, esse espaço é teu também. Boa noite, se apresenta aí para o nosso público, seja bem-vinda. Querido, é uma alegria muito grande, duplamente, né? Estar aqui conversando contigo, que eu tenho um carinho enorme, e estar no coletivo Ágora, né? Que eu admiro também demais o trabalho de vocês. Na medida do possível, sempre divulgo o nome dos coletivos, né? Porque eu sou. Uma vez tentaram me ofender, deixa eu abrir o parênteses aqui, e disseram assim: ai, tu parece a Hebe do Espiritismo. Eles acharam que eu ia me ofender, eu amei. Já que eu sou a Hebe do Espiritismo, meu negócio é divulgar, né? Fazer a parte da comunicação. E é uma alegria muito grande, né? Uma alegria muito grande estar aqui. Eu vou deixar uma propagandinha do meu canal para quem quiser conhecer o meu trabalho, né? Suzana Leão, Espírita Progressista. É um canal no YouTube, um canal pequenininho, mas tá lá. Eu converso com pessoas muito bacanas. E é isso. Estamos na luta. Isso é muito importante. Então, assim, gente, deixa eu dar boa noite logo aqui ao pessoal. Minha querida Alessandra Azeredo, seja bem-vinda. Sâmia Carvalho Pimentel, seja bem-vinda. Nossa querida Carla Guerra, lá do SEAC de Santos. Nós tivemos o prazer de estarmos juntos em novembro de 2022, lá no evento da CEPA, onde nós fomos muito bem recebidos. Se deixou uma saudade enorme, um carinho grande com todas aquelas pessoas que fazem aquela casa maravilhosa. Meu querido amigo Marcelo Araújo, da Austrália, para aqui se comunica. Meu amigo, uma coragem que eu não sei nem que hora é aí. Diz para a gente aí que horas são aí na Austrália. Seja bem-vindo. Novamente, Carla Guerra, Eurilene de Tocantins, querida. seja bem-vindo. É um prazer poder ter você aqui. Antônio Carlos Possé, seja bem-vindo, meu amigo. Um grande abraço. Jussara Volpato, que está sempre com a gente, do Santo, do Vitória, e Ilma Pinheiro, que também está sempre conosco. Nosso tema hoje, vou colocar aqui para vocês, é o movimento espírita progressista e o debate sobre sociedade, igualdade e justiça social. Eu trouxe esse tema porque um dia eu te vi falando, em uma das tuas lives, eu não me lembro se tu estava na live de alguém ou se foi no teu canal mesmo, 9 da manhã do dia 1 de agosto lá. Então, ele já está no futuro. Marcelo já está no futuro. Marcelo já está no futuro. Que legal. Já é amanhã. Já é amanhã.
meu querido amigo Jorge Luiz, né, do canal maravilhoso, canal não, Fronteiras é o de Elias, o dele daqui a pouco eu lembro, peraí. Eu tô com enxaqueca, com dor de cabeça, minha memória não tá muito legal. Tá aqui falando, dizendo, mas Jorge Luiz vai falar, canteiros, o blog Canteiro de Ideias. Não pode se esquecer de uma coisa tão importante como essa. Eu me peço perdão. Mas meu querido amigo Jorge, que é um divulgador também muito bacana, muita coisa boa, é um espaço como Ágora, o blog do Jorge, porque ele coloca artigo de todo mundo, sabe? Ele sai pescando e dando visibilidade. A ele eu rendo, a meu querido Jorge, a minha profunda admiração. Né? Diva, seja bem-vinda também. E o tema de hoje é esse que eu falei para vocês, o movimento espírita progressista, o debate sobre solidariedade, igualdade e justiça social. Então, como eu estava falando, eu vi você falando, e eu vi uma pessoa me fez uma pergunta, disse, mas Suzana, o espiritismo não é progressista? E eu achei que aquela explicação que você deu, ela foi, além de muito didática, ela foi pertinente. Eu disse assim, olha, o espiritismo não é, mas nem todos os espíritas são. E aí você fez uma você deu uma resposta em cima dessa perspectiva. Eu achei aquilo muito bacana. E nem sempre esses espíritas percebem o espiritismo como uma coisa progressista. Aqui em Pernambuco aconteceu o maior evento de Pernambuco, que é o Cimesp hoje. E ontem, um jovem de, sei lá, quantos anos Rodrigo Salles tem, eu queria deixar isso aqui registrado, de 28 anos, eu assisti via YouTube, fez uma palestra com uma coragem para falar naquele ambiente muito tradicional. E ele falou de uma forma que é digna do meu respeito e da minha admiração. Ele trouxe à baila um espaço totalmente conservador, uma discussão que tem como viés um espiritismo totalmente progressista. É disso que meu livro novo fala também, eu falo um pouquinho sobre isso. Vou começar a fazer propaganda porque está perto de ser publicado e aí é o momento que a gente precisa começar a falar sobre isso. Então, bem, o nosso tema é esse. A nossa primeira pergunta para passar para você é essa aqui, que aí você vai ficar à vontade. Do que se trata o movimento espírita progressista? Você considera o movimento legítimo? Bem, tu sabe como eu funciono, né, Júnior, Alexandre? Eu sou muito direta nas coisas. E às vezes essa minha forma de ser muito direta, muito franca nas coisas, causa um estremecimento. E eu tenho absoluta certeza que não é o caso aqui, porque nós estamos entre progressistas, né? E eu digo isso porque eu gosto de responder as coisas assim, realmente no soco. Do que se trata o movimento de espíritas progressistas? Trata-se de liberdade de pensamento, liberdade de filosofia, liberdade de discussão, liberdade de levar temas que até bem pouco tempo atrás eram tidos como tabu dentro do movimento espírita, temas que nós éramos proibidos de discutir, né? Então, como é que nós vamos filosofar? E o Ágora é algo que leva a gente a essa questão da filosofia, né? Como se nós estivéssemos aqui num teatro, numa ágora mesmo, conversando e defendendo nossos pontos de vista com respeito, com tranquilidade. Como é que a gente vai filosofar dentro da doutrina que diz que a filosofia é um dos tripés da doutrina, né? Eles dizem religião, filosofia e ciência. Eles se recusam a encarar a ciência, eles se recusam a aceitar a ciência como, como uma palavra respeitável. Eles se recusam. Eles ainda estão presos em coisas da ciência do século XIX, a maioria dos conservadores. Filosofar, não filosofam, porque se recusam e bloqueiam determinados assuntos, então ficaram só com a religião, né? É assim que funcionou até há pouco tempo o movimento conservador. E nós, progressistas, que nos chamamos, que nos autonomeamos progressistas,
o que viemos fazer? Nós viemos abrir as janelas desses ambientes que estavam intoxicados com assuntos bloqueados que não se podiam dizer, com dogmas, com debates que não se podiam travar, né? Então, as janelas que estavam muito travadas, algumas a gente teve que quebrar para poder entrar oxigênio. Porque se a gente não fizesse isso, Alexandre, talvez muitos de nós já nem se consideraria mais espírita, já teria saído, né? E eu provavelmente seria uma delas. Eu ainda me considero espírita porque encontrei dentro do movimento de espíritas progressistas a possibilidade de conversar sobre justiça social, sobre política, sim, falar sobre política, porque nós somos seres políticos, né? Nós somos seres espirituais, somos seres sociais e somos seres políticos. E à medida que estamos querendo... De novo, César Lozano. Tu é um querido, César. Tu é um querido. À medida que somos seres sociais, espirituais e vivemos em sociedade, nós somos seres políticos. Como é que nós vamos bloquear esses assuntos? Então, o movimento de espíritas progressistas é isso. É essa ação, a princípio, afirmativa, né? Foi uma ação afirmativa que cada um de nós tomou, alguns entrando em grupos, participando e engrossando as fileiras desses coletivos, outros tendo a coragem de criar esses coletivos, outros criando canais de comunicação, blogs de divulgação, usando os seus perfis das redes sociais como meios também de tocar as pessoas. Eu tenho visto muito isso, as pessoas que escrevem, né, publicando seus artigos nas redes sociais mesmo. Então, nós descobrimos e conseguimos achar um caminho, né? Foi um caminho complicado, difícil, árduo, uma picada que foi aberta, né, numa mata. Mas é isso, os caminhos são assim. Os pioneiros em determinadas ações sempre são assim. São aqueles que têm coragem, que vão se esfolar, que vão levar pedrada, que vão encontrar problemas nessa caminhada, nessa abertura de caminhos, né? Acabam ficando nas vitrines, né? São mais expostos, são mais xingados e mais agredidos nessa questão toda das redes sociais, que foi onde a gente se encontrou, né, Alexandre? As redes sociais foram, com todos os seus defeitos, todos os seus problemas, foi o canal, né, foram os canais, digamos assim, que nos propiciaram a existência desse movimento. Eu acho essa tua fala importante porque eu discuti isso com Elias e com Silinatos um dia desses, e isso é uma discussão que eu venho tentando trazer, e eu acho que dentro do Espiritismo talvez seja o que me move hoje, que é entender que nós não temos nem linguagem para produzir determinadas discussões, porque nós fomos alijados a vida toda de produzi-las. Uhum. Então, nós criamos, inclusive, uma defasagem teórica, porque as coisas foram acontecendo, as ciências foram caminhando, e nós fomos ficando para trás nas discussões. Sim. Eu vou dar um exemplo disso, porque para a gente ter uma ideia de que em algumas coisas o Espiritismo conseguiu, Kardec conseguiu algum tipo de vanguardismo em alguns posicionamentos, quando ele oferece a discussão, por exemplo, de igualdade de direitos entre homem e mulher, na Revista Espírita de 66, ele oferece uma percepção vanguardista. Mas o que se fez disso não foi utilizar aquilo como uma ação vanguardista, percebe? Então, o tempo passou e nós ficamos refratários à discussão.
Porque não produzimos discussões do ponto de vista filosófico, como você bem frisou, ou do ponto de vista científico, que tivesse como objetivo nos colocar no patamar de quem está tentando produzir um diálogo com o nosso próprio tempo. Então, o que acontece... Pois não, pode falar. Não, desculpa. Tu falaste em produção de conhecimento e eu agora vou completar essa tua fala, Alexandre, porque o movimento de espíritas progressistas, através de vocês, que são os espíritas escritores, autores, né? Tu, o Elias e outros tantos que já conseguiram, a editora Comênios com aquela coletânea de artigos, que já conseguiram deixar obras, livros, que são usados agora pelos coletivos como ferramenta de estudo. Porque antes a gente se baseava somente nas coisas que o Kardec deixou, que o Herculano deixou, mas tudo isso precisa ser trabalhado e colocado dentro do seu lugar no tempo, né? As coisas precisam sempre ser colocadas no seu lugar no tempo. Precisamos dizer, aquilo serviu naquele momento, hoje não serve mais. Né? Quando a gente encontra algum texto que tem assim, um traço de homofobia, um traço não serve mais. E a gente tem que ter a capacidade, por isso nos autodenominamos progressistas, por termos a coragem de dizer, gente, isso valeu, não vale mais. Né? Os fundamentos, a questão toda dos espíritos, a questão toda da mediunidade, isso ainda vale, é uma questão... Para mim, o livro dos médiuns, do Allan Kardec, é o que envelheceu melhor de todos, que é a questão dos espíritos, a questão, né? Mas a gente precisa estar o tempo todo debruçado em cima disso. É um trabalho constante. Agora, o Elias está trabalhando em cima disso, né? O próximo livro dele vai ser sobre a mediunidade, processo mediúnico. Então, veja que coisa bonita. Nós já, como movimento, digamos assim, consolidado, né? Um movimento que não é um movimento único, é um movimento diverso, composto de vários coletivos e indivíduos que trabalham muitas vezes sozinhos, nós já vamos deixar um legado de conhecimento. Já vamos deixar obras, livros, artigos. Isso é maravilhoso, Alexandre. Né? E tu, como escritor, entra. O teu último livro que nós estudamos lá no Sejus, olha que trabalho lindo que foi aquilo. Né? Eu penso isso e minha única preocupação, acho que eu deixo isso muito evidente no livro novo, é produzir um conhecimento que entenda a necessidade de você produzir uma visão do século XXI para a discussão e produzir atualidades. Entender, por exemplo, que não existiam determinadas discussões no século XIX que são produzidas hoje no século XXI. Sim. Mas até onde, eu estava conversando isso também com o Elias, e acho que foi só com ele, não sei se foi no privado e tal, e a gente disse assim, olha, e se a gente chegar lá na frente e descobrir que do jeito que a gente vem descascando, assim, descascando no sentido de tirar camada por camada e ir tentando produzir reflexões antenadas com a atualidade, nós descobrimos que a gente precisa chamar de outro nome porque não comporta mais, sabe? Porque a gente desfragmentou tanto que não dá mais para chamar de espiritismo. Olha, isso, é um risco. E aí é um risco, né? Porque quando a gente fala disso, Elias disse assim, a questão da decolonialidade, que é uma questão que eu tenho um carinho muito grande, tenho me debruçado, tenho estudado, tenho escrito sobre decolonialidade, a gente pode chegar no patamar da gente entender, olha, não dá para a gente produzir um conhecimento decolonial espírita e isso se manter como espiritismo. E eu disse, olha, a gente não sabe disso porque tudo que a gente está fazendo hoje é muito incipiente. Tudo que a gente disser talvez seja muito precipitado. E tem uma outra coisa que me preocupa, que nesse momento, é como eu baseio minhas pesquisas. Eu não estou dizendo que as pessoas precisam pensar igual, tal, mas é para que nós possamos respeitar as epistemes, respeitar as bases de conhecimento. Ou seja,
produzir conhecimento sem desconfigurar o espiritismo, mas também sem deixar de seguir a ciência. Acho que esse é o nosso maior desafio na atualidade. É produzir um conhecimento que seja respeitoso às bases epistemológicas espíritas, mas que não perca o contato com a ciência, mesmo que isso signifique contradizer o que o espiritismo fala, sabe? Mas sem revanchismo, sabe? Com critério científico. Acho que esse é o meu desafio. Eu concordo contigo. E eu acho que nós estamos conseguindo fazer essa transição de uma forma serena, de uma forma equilibrada. O que acontece é que muitas pessoas que recebem essa carga de conhecimento que está sendo produzida e essa carga de debates que está sendo produzida, não estavam acostumados a isso. Não estavam, porque nós não podíamos falar sobre a maioria desses assuntos que nós estamos falando no movimento progressista, e essas pessoas se chocam bastante, eu sinto isso. E se chocando é como aquela coisa, um animal ferido, ele fica violento, ele fica agressivo. Elas se chocando, elas se sentem ameaçadas e partem para agressão. Eu vejo isso no meu canal direto, Eu faço um vídeo a respeito de um assunto pouco assim espinhento, e eu tento fazer de uma forma serena, né? Mesmo eu sendo uma pessoa mais assim direta nas coisas, eu não uso rodeios, eu vou direto, mas eu tento ser bastante polida nas coisas. E eu vejo a reação de ameaça de muitas pessoas que se sentem ameaçados. Porque pensa bem, o espiritismo no Brasil, ele chegou aqui no final do século XIX, trazido pelos ricos, pelos filhos de fazendeiros que iam estudar, traziam os livros em francês. Aqui que começou, né, na elite, começou então o pessoal a se reunir e tal, até que conseguiram, através lá também da elite, a tradução, né? Daí entram aquelas figuras mais famosas, Bezerra de Menezes e tal. Aí, no século XX, o que acontece com o espiritismo no Brasil? Ele entra na era de Rustem. O espiritismo do Brasil, desde o início do século XX, ele abraçou as instituições, né? FEB e tudo mais, antes mesmo de se chamar FEB, as federativas e tudo mais, abraçaram o quê? A obra de Kardec? Não! Abraçaram os 4 evangelhos do Rustem. E o que tem ali? Conservadorismo, misticismo, dogma. Então, o que nós temos no Brasil já não é o espiritismo que Kardec tinha proposto. O que nós temos no Brasil já é um espiritismo... o brasileiro tem essa capacidade que é uma maravilha, é uma engenhosidade, né, de dar o seu toque, mas infelizmente o toque que deram à doutrina espírita foi muito ruim, na verdade, para a doutrina. Foi bom para as pessoas que puderam ser sincréticas, puderam continuar com as suas crenças, puderam... Entende? Foi bom para as pessoas, na verdade. Não vou dizer que não foi bom mesmo. Mas agora a gente tem esse dilema. A gente encarou no final do século XX, começo do século XXI, a gente parou e percebeu, escuta, o que é isso? Onde é que a gente... Que coisa é essa? Tem gente que ainda nem sabe quem é Rustem. Entende? Tem gente que não sabe. Mas foi o rustanguismo com a sua coisa de que reencarnação é castigo, de que a carne só traz dor e sofrimento, que a vida é sofrimento e que está tudo certo, e que a gente precisa gostar disso. Aí vem as histórias da miséria, ser resgate de vida passada. Como é que a gente vai falar de justiça social
Se a doutrina prega, a doutrina, digamos assim, abraçada pela FEB, né, espalhada por todas as casas espíritas conservadoras, pregam isso, Alexandre. Olha que dificuldade que é. Eu vejo, deixa eu dar boa noite aqui primeiro, porque eu não dei. A Andréa Basto, Márcia Lima, Jussara Volpato, eu falei. Zenilda Cavalcante, que estava doente, está se Ai, recuperando. querida A Zenilda, nossa alegria e linda, um satisfação. beijo Hoje eu time. estive lá, fui visitá-la e voltei para casa feliz de alegria. E nossa querida Maria Paz, que está aqui com a gente também. Maria Nazaré Terra, Beijos para todas e todos. Sandra Cristina, nossa querida amiga, e Maria Paz, que é uma pessoa querida também, está aqui com a gente. Seja bem-vinda. Mãe de Alice e avó de Aurora. Ai, que Aurora nomes lindos. Alice e Aurora, pessoas queridas. Eu estava pensando aqui quando você falava, para a gente, para a próxima pergunta, duas coisas. Uma, as pessoas se aborrecem quando a gente fala de progressismo, ou quando a gente tenta falar de uma forma que não seja dogmatizada, né? A gente apresentar um pensamento filosófico sobre o espiritismo que não tenha vinculação dogmática, que faça a gente pensar. Porque quando a gente faz isso, a gente toca no seu conjunto de crenças. Sim. E, não é? E quando a gente toca nesse conjunto de crenças, é natural que as pessoas se defendam, né? Sim. Procurem se defender. Aham. Porque, né, você passa 200 anos acreditando numa coisa e, de repente, alguém está dizendo que aquilo que você acreditou o tempo inteiro não é verdade. Como assim não é verdade? Quem é esse cara aí? Quem é esse barbudo aí? Né, com cara Sabe de... uma das coisas que eu mais escuto quando eu falo algum assunto, quando eu falo alguma. Quem tu pensa que é? Eles comentam. Exatamente isso. Quem tu pensa que é para vir com esse tipo de coisa? É, É é exatamente isso. eu não ligo mais, isso não me afeta mais, mas eu até acho engraçado mesmo, sabe? E a outra coisa é quando você falou no espiritismo brasileiro, né? Tem um livro da Sandra Jaqueline Stoll, eu falo disso no primeiro livro e reforço no segundo, que há realmente um espiritismo brasileiro. E quando a gente radiografa esse movimento, esse espiritismo, a gente percebe que não há vinculação kardeciana. Isso, para mim, é outro fato já estabelecido. É um Sim. espiritismo totalmente montado na literatura mediúnica, é voltado na produção da não produção do senso crítico, da não Idolatria de uns. da idolatria, do não envolvimento com as questões sociais, né, da marginalização da política, né, ou das questões sociais. Isso é a base que norteia essa estrutura. Né? Então, a gente percebe que isso também não é espiritismo. Né? Embora a gente chame de espiritismo, no Brasil, esse sincretismo que se tornou o espiritismo com uma grande ênfase religiosa, e que é uma coisa que às vezes nos preocupa, a gente... Porque se a minha religião ensina que o único caminho é o meu, amigo, tem algo errado. Sim. Tu Tem algo sabe. errado nessa conta não bate, né? Então, essa coisa de terceira revelação, que tem que ser espírito, que o espiritismo é o futuro da religião. Calma, muita calma Não, nessa hora. A não. gente precisa ter um pouco mais de humildade, sabe? Para a Nossa. gente poder fazer uma reflexão filosófica e entender que a gente fala de descortinar do ponto de vista filosófico e não do ponto de vista da imposição dos conceitos dogmáticos para a formatação de novas pessoas e pessoas como eu, porque o nome disso é colonialismo. Né? Exatamente. Não tem a ver com Só para encerrar essa primeira pergunta, Alexandre, ela termina ali dizendo se eu considero legítimo, né, esse movimento. isso. Na verdade, eu só continuo me afirmando e me apresentando como espírita por causa desse movimento. Se não tivesse acontecido o surgimento do movimento de espíritas progressistas, eu já não teria mais a coragem, digamos assim, eu já me sentiria constrangida, envergonhada de me apresentar como espírita,
sabe? Então, ele é mais do que legítimo, ele foi necessário, ele foi urgente, ele foi uma tábua de salvação para muitos de nós, na verdade. Para a gente passar para essa segunda pergunta, eu queria fazer aqui um comentário que é os antecessores a esse movimento. Então, nós tivemos, do ponto de vista da produção dos conhecimentos, autores, como a gente sempre cita aqui, né, mas é preciso dar crédito, como Herculano Pires, Deolinda Morim, que eu gosto bastante, né, Porteiro, Mariotta, Eusine Lavini, tem toda uma galera aí que já discutia isso. E tem uma galera um pouco mais perto de nós, que é o pessoal da CEPA, CPDOC, SEAC de Santos, né, que já se rege, uma galera que já produzia um pensamento progressista e que um pouco mais para cá ainda tem Sérgio Aleixo, ainda tem Dora Encontre, né? E tem essa galera, eu costumo dizer, eu sempre que eu posso, que Dora, para mim, ela é uma referência no sentido de que ela fazia todo esse movimento que os coletivos fazem sozinha. E ela segurou uma barra, né, muito grande em assumir essa postura. Ela foi vitrine durante muito tempo. Muito tempo. Então, ela não tinha com quem dividir esse peso e essa responsabilidade, né? Principalmente quando se fala dos ataques, né? Das grosserias e dos ataques que se faz com as pessoas que pensam diferente. Mas, assim, eu queria falar isso porque nós também não fundamos um movimento. Acho que isso é importante ser dito. Acho que o nosso momento político ele foi propício para que nós surgíssemos, né? Porque aí vem o golpe jurídico midiático parlamentar da presidenta Dilma. Né, foi a gota d'água e depois a fala, né, bendita fala do Divaldo Pereira Franco, quando ele chama Moro de venerando e Curitiba de república, e quando ele faz aquela fala sobre ideologia de gênero no Congresso Goiano 2018. Eu acho que esses fatos históricos, eles culminaram com o surgimento dos coletivos. Por exemplo, o Ágora surgiu em 23 de outubro de 2017, após o golpe jurídico midiático parlamentar da presidenta Dilma, e ali pertinho daquela fala do Divaldo, porque foram os pingos d'água que encheram os copos. Eu queria só fazer... no início de 17 também. É todo mundo muito pertinho dessa data, né? Os Girassóis, os Sejus, o Ágora, todo mundo. E aí eu queria fazer essa fala para ser justo com quem veio antes, porque, sabe, a gente não chegou também... a gente pôde produzir um pensamento, eu pude produzir meu livro, por exemplo, o primeiro livro, eu fui bebê de Dora, eu fui bebê de Herculano, eu fui bebê de Deolindo, quer dizer, eu tinha uma estrutura, tinha uma base de conhecimentos que dava para a gente poder ir buscar, obviamente, né, Kardec, eu não estou me referindo a esses, aos contemporâneos, e isso deu também e um pouco de coragem para a gente poder também ousar produzir um pensamento independente. Então, eu não estou preocupado, assim, com todo o respeito do mundo, mas assim, não me preocupa se eu não falo de forma ofensiva o que as instituições vão pensar daquilo que a gente está escrevendo. Elas escrevam e contra, de forma respeitosa também. Ó, eu não concordo com o teu livro, uma linha, tá massa, por quê? Vamos discutir isso intelectualmente, vamos fazer filosofia, sabe? Vamos produzir conhecimento. Acho que essa é a grande questão. Debater intelectualmente e filosoficamente com espíritas conservadores, eu acho uma coisa assim muito difícil. Se tu conseguir, tu me avisa, porque olha, eu assisti alguns vídeos deles nos xingando de vagabundos para baixo, sabe? Vagabundos, usando a palavra vagabundos para baixo. Então, eu não tenho essa esperança, não, Alexandre. Eu sou mais assim, eu sei o tipo de criaturas que são. Sabe? Eu não alimento essa quero esperança. Distância, só distância. Eu só quero distância. Eu não alimento essa esperança no sentido, no sentido de parar o que estou fazendo para produzir um movimento que nos leve a isso. Tu disseste uma coisa interessante. Tu disseste uma coisa interessante. Nós não fundamos nada. Não, realmente não fundamos nada. Mas a Dora já estava, né, lutando antes com a Comênios e tal, que é uma editora que também sobrevivia assim de forma heróica, né?
até eu quero também fazer um comentário a respeito da editora Alma Revolucionária, que tem um trabalho maravilhoso. Maravilhoso, uma edição linda. E que também estão vivendo assim de forma heróica. Aliás, todos os que trabalham com edição, com escrita, né, é um trabalho que precisa ser muito valorizado, é um trabalho que precisa ser muito reconhecido. Enfim, nós não fundamos nada, mas a Minha Internet, ela, de uns dias para cá, começou a acontecer, dar umas travadas, então só lamento. Então, o que acontece? O movimento, ele começou a criar corpo. E nós abraçamos isso. Ele começou a surgir. Não foi assim uma geração espontânea, né? Ele começou... as pessoas começaram a se agrupar. As pessoas começaram a se juntar, a se procurar, a se formar, né? Os coletivos começaram a nascer. As coisas foram acontecendo de forma encadeada. E o nome Espíritas Progressistas surgiu meio que em todos os coletivos. Todo mundo meio que abraçou essa... Nos artigos começaram a surgir também. Então, é um nascimento coletivo, né? Não uma fundação, mas um nascimento coletivo. E a gente abraçou isso, né? Tu quer que eu já passe para a segunda pergunta, Alexandre? Tu tá com o microfone desligado. É possível a caridade sem envolvimento social? Eu acho essa pergunta vital, né? Porque, assim, sim, principalmente para aquilo que a gente pensa no sentido da produção de uma discussão social. Né? Então, sim. O que é que tu acha? Fala aí para a gente. Bom, vou dizer como eu te falei, na lata, assim. É possível... agora eu não consigo mais ler. Aqui, é possível caridade sem envolvimento social. Caridade até é possível, porque eu tenho assim um pezinho meio atrás com caridade, viu? Na verdade, caridade até é possível. Aquela caridade sem envolvimento, aquela caridade da esmola, do prato de sopa, até é possível. Mas a busca, a luta contra a desigualdade, a busca por justiça, a busca do motivo de que nós precisamos ficar fazendo caridade o tempo todo, para entender isso, para tentar tirar as pessoas dessa posição, para diminuir os abismos, isso sem política não existe. Não existe essa discussão, é impossível essa discussão. Então, se a gente for ficar apenas no âmbito da caridade, ai, eu congelo, apenas no âmbito da caridade, aí até podemos fazer uma caridade alienada, sem questionamento, até dá para fazer, mas é uma caridade assim, sem consistência, sabe? Sem empatia, sem envolvimento. Não é aquela caridade de, escuta, eu tenho aqui um indivíduo, um ser humano, um espírito encarnado. Precisamos tentar entender o que está acontecendo. Precisamos tentar salvar essas encarnações, né? E muitas vezes salvar as encarnações não se resume no prato de sopa. Não se resume. É lógico que nós precisamos dar o prato de sopa, porque a pessoa com fome, ela não vai conseguir lutar, ela não vai conseguir sequer entender que ela é um espírito encarnado. Mas a gente precisa ir além disso. E além disso, e para ir além disso, o que é necessário? Falarmos a respeito de política. Porque se nós não falarmos de política, nós jamais vamos tocar
na ferida que é a ferida da desigualdade social, do abismo social, da necessidade de políticas públicas, da necessidade de governos que entendam essa necessidade, não aqueles governos de oligarcas, né, que querem conservar, manter as pessoas no abismo, manter o abismo social, garantir as diferenças, as distâncias. E o movimento conservador, o que fez durante todos esses anos? Fez caridade alienada, sem se questionar, sem se perguntar por que essas pessoas precisam ficar nesse abismo. Achando, aí a gente volta para aquele nosso assunto do começo, que aquele rustanguismo plantou isso aqui no Brasil, achando, não, tá todo mundo resgatando. Tá todo mundo resgatando coisas de vidas passadas. Então, a miséria tem que ser... Não teve um aí que disse, um famoso que disse, que a gente tem que agradecer por existirem os miseráveis, para a gente poder fazer a nossa caridade? Ele disse isso. Ele disse isso. Então, como é que a gente vai manter algum... eu tô congelada, mas eu tô aqui. Mas a gente tá ouvindo como bem. É que a gente vai... o problema é... Eu tenho que descobrir o que está acontecendo, mas enfim, por enquanto, hoje vai ser assim. Manter as pessoas alienadas, manter as pessoas conformadas e conservar, né? Conservar tudo como está. Conservar as coisas como estão. Esse foi o papel do espiritismo, até a gente não aguentar mais e sair abrindo as janelas ou até, digamos assim, quebrando algumas vidraças para sair daquele marasmo, daquela coisa horrível que nós estávamos. Olha, eu preciso dizer uma coisa. Eu não sei se é caridade. Eu acho que o conceito caridade é um conceito, para mim, bastante desgastado. Acho que alguns conceitos espíritas, nessa perspectiva, como eu chamo no meu livro, né, o movimento espírita brasileiro hegemônico, federativo, institucionalizado. Sim, federativo, hegemônico. Eu acho que dentro desse modelo, alguns conceitos estão desgastados. O conceito de caridade é um conceito desgastado. Eu não sei se é caridade uma ação que não gera empatia. Para isso, a gente já tem a esmola. Então, senão a gente vai achar que a caridade espírita, ela ficou muito parecida com a esmola. Pronto. Porque eu não vou quando tu não te questiona, só dá, né? Tu dá e é Olha, isso. Eu sugiro, eu não vou dizer o termo, porque eu não vou dar esse spoiler agora, mas assim, no livro novo, eu discuto esse desgaste e apresento faço uma proposição para que nós pensemos a partir de um modo teórico, uma ideia que substitua esse termo, não apenas a título de nomenclatura, sabe? Porque não adianta nada se a gente muda a nomenclatura e continua fazendo a mesma coisa. É como se a gente fosse chamar de parlamentarismo e deixasse todos os deputados que estão lá, sabe? Os senadores, não ia mudar absolutamente nada. Mas pensar diferente. Eu penso isso, e eu falo mais ou menos disso no livro novo, que o nosso pensar ele é tão colonizado, sabe? A ideia colonialista ela é tão presente na estruturação da sociedade brasileira que nós conseguimos normatizar violências e ofensas como coisas normais ou como mimimi, por exemplo. Então, há um processo no espiritismo que, para mim, foi cooptado pelo capitalismo. O capitalismo ele cooptou determinadas percepções de mundo que o movimento espírita trabalha como sendo as suas percepções de mundo,
né, sem que isso tenha sido discutido, né, sem que a gente discuta isso de forma política. Porque, veja, se nós nos fechamos para a discussão político-social durante esse tempo inteiro, marginalizando a política, né, marginalizando, e Uhum. a política, como, que é uma palavra polissêmica, com o único conceito de política ser a politicagem, né, nós já partimos do pressuposto que todo um grupo de pessoas que não discute sociedade são pessoas alienadas. É impossível não ser verdade isso. Então, são pessoas que vivem num mundo totalmente diferente. Então, quando a gente vê aquelas pessoas lá com o celular para o céu, fazendo contato com os alienígenas, sabe? O cara marchando no meio da chuva com a bandeira, os outros achando que a polícia estava ali para dar proteção para quem estava quebrando e depedrando o patrimônio público, percebe? O nível, é esse o nível de alienação que a gente está falando. Esse é o extremo de um nível de alienação. É um nível de alienação que levou uma pessoa ano passado a tocar fogo no próprio corpo como forma de protesto. Sim, E isso é uma coisa coisa que está horrorosa. Sim. intrinsecamente ligada à forma da gente produzir religião. Né? Porque uma religião que não nos faz pensar e que nos aliena, ela tira de nós a ideia, a percepção de mundo do ponto de vista social. Então, o Espiritismo ele poderia Sim. Tem uma coisa. contribuir para isso e ele não está Tem contribuindo uma para que a gente coisa. construa uma ideia de mundo. Pois não. Tem uma coisa, Alexandre, que é importante que a gente não perca de vista, que é, nós falamos no início de como o Espiritismo entrou no Brasil, né? Nós não podemos esquecer que os maçons e os militares ficaram, durante muitas décadas, com toda uma direção do Espiritismo nas mãos. Os militares, tanto é que, por que a FEB, a sede da FEB é em Brasília? A sede da FEB é em Brasília porque durante a ditadura militar, eles meio que ganharam aquele terreno. Conseguiram aquele terreno onde a FEB é construída. Por militares muito, digamos assim, influentes, né, que agiram para que isso acontecesse. Então, não é um detalhe pequeno. Né? Não é um detalhe pequeno. Nós temos uma elite financeira, burguesa, nós temos militares e nós temos maçons, que agora até já perderam muito do seu, digamos assim, do seu brilho, mas são pessoas com poder nos bancos, né, na indústria, no comércio, são pessoas poderosas. Pessoas poderosas não querem mudança. Como é que a gente vai ter a ilusão de que pessoas poderosas, né, militares, que estão, digamos assim, eles fazem parte não de uma elite intelectual, de uma elite espiritual, de uma elite intelectual. Não, eles fazem parte de uma elite sanguessuga mesmo, que ganham muito, que parasitam muito o país, né? Que e tem muito poder. Olha o que eles fizeram aí nesses 4 anos. Continuam ainda tentando fazer. Então, não podemos perder de vista esse berço do espiritismo no Brasil, que é o que resultou nisso que está aí. Essa tua fala é tão bacana para a gente ir para outra pergunta, mas assim, quando a gente fala de elite, eu fico com a fala do Emicida para o Luciano Huck, quando o Luciano Huck falou sobre elite. Eu nunca tinha pensado daquela maneira, que ele me apresentou epistemologias novas, né, novas formas de pensar e tal. E ele disse, olha, cara, eu não posso chamar de elite uma estrutura que é pensada a partir do capital. Ou seja, eu não posso criar uma métrica para o humano que seja produzida a partir do capital. Ou seja, não é elite as pessoas que são boas de coração, as pessoas que amam, as pessoas fraternas. Essas seriam a elite da humanidade, as pessoas que têm em si desenvolvido afeto.
Você quer criar uma elite baseada no capital. Então, essas pessoas podem ser mau caráter, elas podem ser bandidas, elas podem ser devassas, elas podem tomar o que é dos outros, mas se elas tiverem dinheiro, elas são elite. Então, ele, quando me apresentou isso, disse, cara, isso é espiritismo na veia, Sim. sabe? É uma perspectiva totalmente diferente. Em contrapartida, eu me encontro feliz por esse momento, por podermos, mesmo que a gente fale de uma bolha, né, e a gente não consegue furar essa bolha, porque enquanto a gente tem 400 visualizações, o movimento Sim, tradicional tem 750 mil visualizações. tem milhões. Aham, Enquanto a sim. gente vende um pouquinho assim de livro, o cara escreve um livro com xenofobia, Aham, antivacina e vende milhões de cópias. Então, sim. não é uma competição, sabe? Não, não É é. acreditar numa ideia. É Uhum. viver porque você acredita numa ideia de justiça. E eu acho que aí dá para a gente entrar exatamente. Peraí, antes de entrar na terceira pergunta, deixa eu ser justo e dar boa noite à minha amiga Sandra, a Robson, que eu não falei ainda. Márcia Lima, eu já falei. Márcia Lima, seja bem-vinda. Heloísa Canaro, minha querida amiga lá do Pará, porque eu tenho muito carinho. Carla Ivo, lá da Bahia também, minha querida amiga, seja bem-vinda. Sandra Cristina, Campina Grande. Meu querido amigo, aí seu conterrâneo, Ah, né? querido Salomão. Audiência qualificadíssima, nosso querido Salomão Benchaia, seja sempre bem-vindo. Lá de Goiás, nossa querida amiga Aline Gobi, de São Paulo, nossa querida amadíssima Edna Xavier, e eu acho que Muita eu já gente querida. falei, muita gente, Lívia Carvalho, Rio de Janeiro, seja bem-vinda, minha querida amiga. Querida. Naide, aqui de Pernambuco, Viviane, minha querida amiga também. Então sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos. Aí, como eu estava falando, essa aqui é a questão. Como você enxerga o debate sobre solidariedade, igualdade e justiça social promovido pelo movimento espírita progressista? Né? Eu acho que a gente tem muita coisa para poder debater, né, a partir desse olhar. Sim. Bom, na verdade, antes de eu fazer parte de coletivos, né, de um coletivo específico, mas eu pipoco em vários outros, dentro do movimento espírita, eu não fazia debates. Meu caminho era solitário. Eventualmente, eu fazia palestras a respeito. Palestras que muitas vezes, ao fim da palestra, eu era meio que silenciada e alguém se levantava e dizia tudo aquilo que eu tinha falado. Eu passei por essas situações. Mas mesmo assim eu insistia e eu conseguia terminar. Teve uma palestra que eu fiz sobre direitos humanos, quando eu vi, tinha gente aplaudindo. Eu pensei, mas o que é isso, gente, que está acontecendo? Dentro de uma casa espírita. As pessoas estão tão carentes, estão tão desesperadas, precisando ouvir, né? Enfim, coisas que aconteceram. Então, os debates não aconteciam. Não aconteciam. Eu, pelo menos, não vivenciei isso. Eu soube de congressos que aconteciam, o pessoal da CEPA, aqui em Porto Alegre, sempre faziam esses movimentos, mas, ao mesmo tempo, eram boicotados. As notícias a respeito da CEPA, nós que fazíamos parte de casas tradicionais, nós não recebíamos. Eu fui conhecer a CEPA e as pessoas da CEPA e os trabalhos e os jornais da CEPA agora, a partir de 2016. Então, olha, gente, o tamanho, a gente fala que nós estamos mesmo numa pequena bolha. Sim, estamos numa pequena bolha. O movimento hegemônico, ele é muito forte. Ele é muito forte. As pessoas que falam em nome desse movimento são muito, digamos assim, têm um certo poder muito forte. Alguns são até endeusados, né? Eles movimentam muito. Os canais têm milhões de acessos, os vídeos têm milhões de views, os livros, milhões de vendas. É cifra alta, gente. É cifra alta. E nós temos uns aos outros, né? Nós temos a nossa capacidade de aglutinação, a nossa militância, a nossa capacidade
né, de persistência. Essa é a nossa força. Antes, esses debates não existiam. O debate que nós estamos fazendo agora pode não ser o ideal, pode não ser o final, mas é o que conseguimos fazer depois de tanto tempo de massacre e de cala-boca, né? Então, eu me sinto muito feliz com o debate que é feito agora. Eu me sinto muito realizada. Não vou te dizer, chegamos agora no fim de tudo, acabou, agora é só curtir. Não, nós estamos bem no início de uma caminhada. Muitos que virão depois de nós vão ter que continuar. Espero que isso aconteça. Né? Espero realmente que isso aconteça. Mas esse debate está acontecendo. Esse debate está acontecendo. Esse debate, ele conseguiu pegar pessoas que, digamos assim, que não são militantes, mas estão permeáveis a esses temas. São espíritas que estão por aí, que fazem parte de grupos de espíritas no Facebook, no Instagram, muitas vezes, no TikTok, muitas vezes eu recebo comentários nos meus vídeos de pessoas que dizem assim: nossa, eu nunca tinha escutado falar que vocês estão nesse movimento, que vocês fazem isso, que coisa linda, sabe? Senhorzinhos, senhorzinhas, pessoas que não são pessoas assim militantes, engajados, não, são espíritas que frequentam lá a casa espírita, mas que de alguma forma também se cansaram daquilo. De alguma forma também percebem, escuta, mas isso aqui tá meio assim parado, né? Demais. Então tem esse movimento, sabe? Existe esse movimento. E mesmo nós sendo tão pequenininhos comparado à estrutura que eles possuem, nós estamos assustando. Nós estamos criando... Para eles fazerem live nos xingando de vagabundos, é porque alguma coisa mexeu com eles. Isso é muito, muito interessante. Eu me lembrei de novo de Emicida. Quem tiver, vou fazer propaganda aqui, merchandising sem ganhar nada. Quem tiver Netflix, assista Amarelo, de Emicida, que é muito lindo. Dois documentários, um show e um documentário, vale muito a pena assistir. Muito lindo. E tem um trabalho muito lindo, um trabalho de engajamento, de comunidade. Ele é maravilhoso, aquele cara. Maravilhoso. Tem uma música dele, né, que fala isso aí, tudo que nós tem é nós. Exatamente. E eu me lembrei que uma música no nosso caso também, tudo que nós tem é nós. Ele diz assim, tudo que nós tem é nós. Isso é verdade. Mas eu estava aqui pensando, quando você estava falando do que a gente pode discutir, das discussões que são geradas. Olha, quando o Agro surgiu, em 2017, e a gente não conhecia nenhum outro coletivo, né? Não conhecia nenhum outro coletivo, eu costumo dizer isso. O Agro surge e a gente ficou fazendo uma coisa muito nossa, muito particular, e que atendia às nossas necessidades naquele momento. Nós tínhamos grupos de pesquisa, né? 4 grupos de pesquisa, e a galera produzia artigo e produzia discussão, e a gente tinha encontro presencial, e a coisa era muito bacana. E aí eu achava que a gente estava só nessa parada. Como é que a gente vai fazer isso daqui do interior? Porque assim, ainda há um preconceito muito grande com o Nordeste, né? É bom que isso fique evidente. Né? Coisa triste. Mas ainda existe. E eu disse, como é que a gente vai fazer isso daqui? Então a gente fez um congresso, idealizou um congresso, eu convidei Signates e Dora. Eu digo, vou começar logo pegando fogo. Vou botar 2 pessoas que não tem nenhum problema em falar o que pensa, junto comigo, e uma pessoa daqui, uma outra mulher, eu, Signates, Dora e Marisa Moraes, uma amiga nossa aqui de Pernambuco. E quando isso aconteceu, eu vi um card, eu já contei essa história aqui, eu vi um card do Girassóis.
Aí, Olha quando só, eu vi que o legal. Cádio dos Girassóis, primeiro Fórum Social Espírita. Aí eu disse, Olha que gente, lindo, né? quando eu li, eu disse, isso aqui é o Ágora. Bem, eu sei que em 15 dias eu liguei para lá, comprei passagem e fui. Aí participei do primeiro Fórum Social do Coletivo Girassóis. Quando eu converso com a Alane, que é de lá, ela disse, olha, tem fulano não sei aonde, tem Abre Paz, tem não sei o que, eu disse, pronto. Eu Sim, pensei que éramos ilhas, hoje eu descobri que somos arquipélagos. Quem sabe no futuro exatamente. sejamos continente. Então, hoje eu percebo que há uma coisa muito producente nesse movimento, que é a capilaridade, que é o fato dos coletivos não estarem falando a mesma coisa, É, sabe? Não exatamente. estão falando a mesma coisa. Então, cada coletivo tem uma especificidade, tem um campo de Uhum. luta, tem uma busca por conhecimento, sabe? Tem um ideal. Né? E eu acho que isso capilariza. Né? Tanto é que um dia eu participei de uma reunião com outros coletivos. Então, a gente devia fundar a federação. Eu digo, opa, olha, se o Ágora quiser ir nessa empreitada, ele siga a viagem dele. Eu, Alexandre Júnior, enquanto É, sujeito que define seu caminho, não quero participar de nenhuma institucionalização. Porque, para não. mim, é uma busca por uma unidade que a gente não precisa ter. Então, essa Ao falta de contrário, unidade, ao justamente, contrário, nós temos que defender as nossas particularidades, sabe? então, As nossas particularidades, as nossas. Cada um meio que se dedicou a um tema. Isso é muito bacana, sabe? Isso é muito bacana. eu E, pude ir a 2 fóruns sociais. Eu fui ao primeiro e ao quarto. Né? Do ano passado eu tive presente. Esse ano eu ia, mas eu não vou poder por conta de um assunto particular. Mas eu ia de novo. O Fórum Social dos Girassóis é um encontro maravilhoso. Quem puder ir, além de praias lindas, Fortaleza é ah, feito que de gente que lindo. pensa. Então, o fórum é muito bom. A Uma discussão, potência, né? Eu imagino. o nível de discussão é muito bacana. Então, essa discussão está sendo feita lá sobre que É. solidariedade a gente quer, qual é a igualdade, sabe? O que significa Sim. essa igualdade, onde é essa justiça social. Então, essa discussão, para mim, ela não era feita dentro do movimento tradicional, mas ela foi Uhum. enriquecida com a chegada dos coletivos. E agora, haverá mundo de regeneração sem igualdade e justiça social, minha amiga? Ai, meu Deus! Ai, eu fico até arrepiada quando eu ouço essa coisa de mundo de regeneração. Gente, como é que nós vamos falar de mundo de regeneração se nós tínhamos, o ano passado, 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil? Pelo amor de Deus, como é que nós vamos ficar falando de transição? Os mais conservadores, eles usam o termo transição planetária, né, que é uma coisa assim mais mística. Como é que nós vamos falar nisso se há pouco tempo elegeram um fascista aqui? Se o fascismo está crescendo no mundo todo? Se a fascista da Itália está tirando os filhos dos casais homoafetivos quando um deles morre? Sabia disso? Aquela fascista lá da Itália, aquela mulher, eles estão conseguindo fazer isso. O casal tem um filho adotado, um deles morre, o Estado vai lá e tira a criança. Estão brigando na justiça já, agora para. Então, eu acho que a gente tem que aquietar o facho. Aquietar o facho. A gente tem que olhar o que está acontecendo. O que seria o tal mundo de regeneração? O mundo de regeneração é um lugar onde os espíritos todos possam viver a sua encarnação com menos dor, com um pouco mais de justiça, ao invés de estarmos num hospital, estarmos numa escola, né, usando uma metáfora. Mas, para isso, a gente tem que arregaçar a manga, minha gente. Para isso, se a gente quer que isso aconteça, e não vai ser agora. Isso não vai ser agora, gente. Não se iludam com esses místicos todos que estão aí. Não se iludam. Que falam, oh, estamos. Aí inventam umas histórias, e criança cristal, e criança não sei das quantas, e invento que tá.
Gente, não se iludam com isso. Não se iludam com isso. O que nós precisamos fazer agora é arregaçar as mangas, lutar contra a fome, contra a miséria, contra a desigualdade, preparar o planeta para isso, preparar o lado material, a sociedade, porque mundo de regeneração implica em uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, sem tantas desigualdades, sem tanto. Eu não estou nem falando de um socialismo mais radical. Não estou nem sonhando com isso, porque eu sei que no estado que a gente está, saindo de um governo fascista, como nós saímos, e outros na Europa entrando em governos fascistas, então a gente precisa botar pezinho no chão e perceber, se essa transição acontecer, o planeta precisa estar um pouquinho... Nós não vamos ter mundo de regeneração com mudança climática. Montevidéu está sem água potável, gente. Eles estão botando água do mar nas torneiras. Água salgada. Por causa das mudanças climáticas. Então, se a gente não colocar pezinho no chão e perceber, olha, nós somos espíritos encarnados. O mundo de regeneração, ele precisa que nós movimentemos o nosso corpinho encarnado para poder, o nosso espírito encarnado, né, dentro do nosso corpinho, para poder mudar o cenário. Senão o mundinho de regeneração não chega, gente. E conversando com um colega do movimento, ele faz umas participações lá no meu canal, eu me diverti. Ele fez uma pesquisa muito sobre essa coisa de mundo de regeneração, transição planetária e tal. Ele disse assim, ele faz muito cálculos, ele disse assim, gente, eu calculo uns 10 mil anos para acontecer essa transição planetária. Uns 10 mil anos. Então, existe controvérsia, claro que sim. Mas eu sou da opinião também que não existe transição planetária, mundo de regeneração no meio de fascismo. Nós estamos com uma guerra, praticamente uma guerra nuclear ali, gente, batendo na porta. O tal do Zelensky, que é um fascista, que tem um batalhão nazista, que eles usam suástica nos uniformes, está cutucando o Putin, que tem bomba atômica. Então, a gente está com um detalhe, coisas muito pesadas acontecendo e para estourar a qualquer momento. A gente está com mudança climática, a gente está com crise humanitária, a gente vê imigrantes africanos sendo jogados no mar de novo. Então, não tem mundo de regeneração com todo esse cenário. Vocês podem tirar o cavalinho da chuva, não tem. Vão recolher o nosso... Não existe. Eu vou imitar aquele padre que existia. Isso não existe. A gente precisa ser mais realista. Essa é uma das minhas grandes lutas, sabe? O movimento espírita, ele aprendeu de uma forma assim muito... Primeiro, aqueles médios falando com aquelas palavras, aquelas... tudo, sabe? Aquelas coisas empoadas. Aí começaram a inventar coisa. E agora inventam o fim do mundo a cada momento. O fim do mundo era para ser em 2014, depois foi adiado. O Brasil, pátria do Evangelho, nem me fale, me dá urticária. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Quando a gente fala nessa questão de mundo de regeneração, eu fico muito tenso quando a gente vai... Como a gente vai poder produzir uma discussão como essa sem falar de igualdade social, sem falar de injustiça social, sem falar de violência, sem falar de racismo, sem falar de homofobia, sem falar também, né, de
feminicídio, Sim, sabe? e de fascismo, né? E de Isso que você fala é tão sério, porque aquilo que eu falei antes, que é a naturalização, o capitalismo, tem o nosso querido Bauman, né, no livro Capitalismo Parasitário, Zygmunt Bauman, Uhum. ele diz que, como ele é parasitário, né, o capitalismo, ele precisa sempre estar vinculado a alguma coisa que viva, até que aquilo não viva mais. Até que ele mata aquilo, Pronto, exatamente. aí ele produz lixo humano. Então, eu Uhum. acho importante que antes da gente pensar nesse mundo regenerado, a gente precisa pensar em política pública. E nesse momento que a gente tem a esquerda no governo novamente, pensar em política de Estado. Porque nós fizemos, mesmo nos governos de esquerda, política de governo. Por quê? Quando mudou de governo, as políticas mudaram. Se a política fosse de Estado, o governo não podia mudar a política. Então, é muito difícil fazer política de Estado no regime presidencialista que a gente vive, E com com aquela corja no Planalto, centrão, né? Com sabe? aquele E tipo de deputado. exigindo dinheiro, Complicado. sabe? Outra coisa que eu acho que a gente tem que tentar entender também. Esses últimos 4 anos nos jogou 30 anos para trás. 30 anos para trás. Nós tivemos um retrocesso incalculável. Foram 30 anos de atraso. Atraso humanitário, atraso. Só de pensar na quantidade de armas que estão aí na sociedade e que vão ficar por décadas, porque teve gente que se armou com fuzil, com metralhadora, com arma de guerra, né? Armas de guerra. Então, um governo que entra tendo aquele Congresso lá, tendo bancada da bala lá, bancada do agronegócio lá, bancada da Bíblia lá, o girão lá, o girão, bancada espírita reacionária, fascista. Gente, o quadro, eu rio porque a gente tem que se divertir também. Mas não vai ser num governo que o nosso velhinho lá, tadinho, que estava já se aposentando, vai conseguir nos tirar desse atraso. Não vai ser, gente. A gente precisa entender isso. Nós não vamos resgatar 30 anos de toda essa porcaria que foi colocada num único governo. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho muito grande. Nós vamos ter que tentar trabalhar a nossa aldeia também. A nossa aldeia. Olha, isso que você está falando é tão importante, porque vê só, tentaram trazer Dino para a audiência pública um monte de vezes. Cansado de levar pancada, não chama o cara não, que a gente vai. Aí chama Silvio Almeida. Aí leva um monte de pancada. Aí chama a ministra da Saúde. Aí levanta um monte de pancada intelectual, sabe? Aí chama a Haddad. Então, os caras, Sim, né? Aí veja só, como isso é tão paradoxal, sabe? Tão distópico, né? Parece às vezes até sim. A uma gente realidade, vivia uma distopia, uma Alexandre. realidade Nós distópica. estávamos numa distopia. Que você vê quando você pensa no nível dos profissionais que hoje estão à frente dos ministérios. Se a gente fosse fazer uma leitura honesta, sabe, você ter Haddad, Meu Deus, sabe, você ter são mesmo maravilhosos. mesmo o nosso pensamento político ser diferente, o meu e da Tebet, né? Porque Não, nós ela não, ela está demonstrando ser uma pessoa de muita integridade, sabe? Muita integridade. Eu também não compactuo com o pensamento político dela, mas ela mostrou isso, sabe? Ela mostrou Mas aí que a gente vê uma galera que está dando conta do recado e que tem feito o Brasil retomar de novo o prumo do crescimento, né, do investimento na saúde,
no investimento na educação. Então, o mundo vai ser regenerado quando as pessoas estiverem bem. Agora, deixa eu dar Sim. boa noite aqui ao não e dizer a Robson. Robson é um cara daqui de Pernambuco que está morando também em Goiás. E o nome dela Olha diz só. Viviane é da Bahia e do coletivo Maria Filipa. Ai, José, querida Viviane. Falei com ela semana passada. José Arnaldo é um É que querido, é ela tá sem daqui a também. fotinho ali. Ana Cláudia Mendonça é daqui de Pernambuco e toca violão magistralmente. Pronto, eu vou passar para a última pergunta para a gente poder ir caminhando para o final. Como você percebe a produção do movimento espírita progressista a partir dos coletivos? Veja, eu falei lá da importância da CEPA, da importância Sim, do SEAC, né, com Jaci Regis, de Herculano. Veja, em que pese, eu acho isso muito interessante. Mas a gente tem essa possibilidade de fazer essa reflexão. Herculano era um cara de seu tempo. Então você vai ver sim, coisa em Herculano que também não dá para a gente reproduzir hoje. Como a gente vai ver isso em Deolindo, sabe? Então todo exatamente. mundo Tem teve coisa que assim, ali como daqui. Eu estava conversando isso. homofobia não se Tava conversando, reproduz. Conservadorismo, um pouco de exatamente. machismo, não se reproduz, não podemos. Não. Não Quando eu podemos. estava conversando na semana passada, eu disse, com o Signati, que está lançando um livro, né? Elias, que lançou o segundo, eu estou lançando o segundo. E eu disse assim, daqui a 10 anos a gente pode ler e assim, meu Deus, como é que eu escrevi isso, cara? Pode Não é ser. verdade? Porque isso é natural que aconteça. Aliás, é bom que aconteça, sabe? Um processo de reavaliação. Da gente fazer uma Sim, reunião daqui a 3 anos, da gente fazer outro encontro daquele e rir das coisas que a gente pensava lá atrás. Se a gente for olhar direito, né, nesse curto período de tempo, esse movimento ele se caracteriza pela possibilidade de uma discussão propositiva. Então, não é meu uhum. objetivo encerrar um diálogo, colocar ponto final, estabelecer uma verdade universal, sabe? Os fatos nascem a partir de mim. Não, critiquem, né? Não Sim, nós essa somos é o a ideia. debate. Tem Essa é pessoas a até ideia. que reclamam, viu, Alexandre? Eu sei que tem pessoas que entram no nosso coletivo, que é um coletivo de estudos, já foi mais ativo, agora está num formato diferente, assim, enfim. Tem pessoas que entram, olham as discussões ali, porque um escreve, o outro diz, olha, eu não concordo com isso, eu acho que é assim, daí o outro escreve. Aí a pessoa se sente tão ameaçada diante de uma discussão e ninguém está se xingando, ninguém está, não é dedo no olho, é discussão elegante, mas uma discussão. Aí a pessoa se sente tão ameaçada que sai, desesperado, assim, meu Deus, eles estão discutindo. Por quê? Porque nós sempre fomos ensinados. Espírita não discute, vai baixar a vibração. Espírita não conversa, não levanta temas polêmicos porque baixa a vibração, né? Mas eles fizeram tudo que fizeram e nem tocaram no assunto de vibração, né? A vibração deles estava lá na sarjeta, fuçando na sarjeta, e eles nem estavam preocupados. Mas então, vamos a essa pergunta. A produção, eu vou falar mesmo da produção intelectual que está acontecendo. Eu até quero mostrar, eu vou tentar alcançar aqui uma coisa só. Que agora eu olhei que está aqui, bem à mão. Peraí. Olha só. Isso daqui, peraí. Esses daqui, o teu não está aqui, porque o teu eu já li. Esses são os que eu separei agora para ler. Todos eles, produção recente, produção do pessoal agora dessa onda de produção intelectual. Então, eu que estou aqui no meu canalzinho, eu fico atenta, que ele vai lançar aquele livro, aquele outro vai lançar o outro livro, eu fico só pescando
piscando, e chamo um para conversar. Não dá, sabe que não dá nem tempo de tanta produção. É tão lindo isso, gente. É tão bonito isso. Sabe? É forte demais. E aí, o outro já vai lançar o outro livro, tu mesmo. Nós estudamos no Sejus agora, o último livro foi o teu livro sobre as sexualidades, né? Foi lindo o debate, os debates que foram travados e tal. Eu tive essa honra, né, de ter sido estudado por vocês. Muito lindo, foi muito bonito. Eu escrevi um pós-fácil para Jair Almeida. Eu queria fazer essa. Ele não está aqui, mas eu queria Sim, deixar ainda tem registrado. o do Jerry. Eu tive o prazer e a honra de escrever um pós-fácil para o livro do Jair Almeida, que é o livro, se não me falha a memória, o título é Pedagogia da Esperança, Diálogo com o Século XX. Eu estou dando spoiler, não sabia nem se podia, mas agora já foi. Mas É muito lindo, eu fiquei gente. tão feliz com a leitura, e disse isso para ele, estou passando aqui para vocês, uma leitura contemporânea, uma leitura crítica, uma leitura muito bem construída, né? Luiz Gustavo, que é a pessoa que está fazendo, o professor Luiz Gustavo, de Brasília, está fazendo a revisão do meu livro. Luiz Gustavo tem um contributo de tradução de obras que estão sendo publicadas pela Editora do Conhecimento, que é outra editora que tem dado uma força muito grande a essa. O contributo de Luiz Gustavo nesse trabalho é maravilhoso. A força que ele me deu, tem me dado na revisão do meu livro, é outra coisa maravilhosa. De uma gentileza, sabe? De uma bondade que eu queria deixar aqui registradas. Então, tem muita gente, Janete Serra, que Elias descobriu, eu não conhecia, uma carioca, que lançou um livro sobre... O próprio Elias, né? Que já está na segunda obra também. Nós trouxemos muita coisa, gente. E Janete vai estar com a gente bonita. Dia 21, junto com Elizabeth Barros, Cessa Lima e Alessandra Buarque. Então, tem um grupo de pessoas produzindo muita coisa. Aí tem Elias. O Signat. Que eu tive o prazer de ler, né? Antes dele publicar, eu li. Os artigos que são publicados no jornal da CEPA também. São tem o jornal da CEPA, tem o jornal... No jornal da CEPA. Tem muita coisa. Paraíba, tem o SEI, né? O SEI lá da Paraíba. Tem o jornal da CEPA. Tem o blog Canteiro de Ideias. Né, também. Sim. Quer dizer, tem sem contar todo esse trabalho que a gente está fazendo de lives, né, de troca de pontos de vista, porque quando é que a gente ia ter essa chance de fazer esse tipo de trabalho, Alexandre? Tipo, eu aqui no Rio Grande do Sul, tu em Pernambuco, como é que a gente ia se encontrar? Né? Dificilmente nós íamos nos encontrar. Então, é um caldo muito bonito, muito promissor que está aí, sabe? E a gente tem que aproveitar esse momento que está sendo de efervescência, de ebulição, e tirar as coisas mais maravilhosas possíveis desses encontros, dessas discussões todas que agora são possíveis, né? Então, a produção do movimento de espíritas progressistas, ela é maravilhosa, ela vai ficar depois de nós. Então, quando nós já não estivermos aqui, o que vai ficar para os próximos espíritas é esse período de tempo, onde aconteceu uma certa ruptura, onde aconteceram discussões antes impossíveis, onde aconteceram produções intelectuais, produções culturais, né, muito fortes, e isso tudo vai ficar. É muito bonito isso, na verdade, sabe? Muito bonito. A pegada que nós vamos deixar. Minha amiga, vamos caminhar para o nosso encerramento. Sim, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, depois eu apresento aqui o nosso encontro da próxima semana. Tá e certo. Aí a gente parte para o encerramento. Foi um prazer te receber aqui. Foi um prazer muito grande. Então... Queridos, queridas que estão ainda aí, sintam-se abraçados, abraçadas. Eu acho que nós
Nós temos muito a agradecer. O que está acontecendo é muito bonito e a gente tem que aproveitar cada minutinho, cada instante desse processo do qual estamos fazendo parte. Alguns mais ativos, outros mais participativos, né, como audiência. Mas nós não faríamos nada se não fossem os leitores, se não fossem as pessoas que estão nos assistindo, né? Um grande beijo, um grande abraço. Querido, vamos conversar depois para fazer a divulgação do teu livro, com certeza. Não sai daí, me aguarda só um minutinho. Gente, Tá bom. no próximo dia 7, também conhecida como segunda-feira que vem, a gente vai ter esse bate-papo aí de Alessandra Buarque com Juliana Cavalcante, né, que é uma professora lá do estado do Rio de Janeiro, que estuda o Jesus histórico, e a gente vai falar sobre o Jesus histórico e o mito em torno do homem. Vai ser Eu vou assistir. o nosso próximo debate. Eu só tenho que agradecer a todas e todos vocês. Muito obrigado mesmo. É muito bom ter vocês por aqui sempre. Né? Suzana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite É a sempre todos uma e alegria, todos. querido. E até o nosso próximo encontro aqui nesse mesmo Beijo, bate-horário, beijo. nesse mesmo bate-canal. Dá teu joinha, compartilha, faz o nosso canal, né, aparecer aí no mundo virtual. Grande abraço. Beijo, gente. Tchau, tchau.